Olá, estamos no JBR News, um conteúdo feito diariamente para você, levando o fato da capital federal. Eu aqui de Brasília, junto com os meus colegas e também jornalistas Estevão Damasio e Rodolfo Lago, levamos até você a análise e os bastidores do que acontece na capital do poder. E hoje o assunto não poderia ser diferente, afinal de contas, o local onde mais se fala em Brasília é sobre o Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, a Corte Máxima da Justiça Brasileira. Afinal de contas, uma briga foi instalada, um conflito generalizado entre ministros. No novo momento da Corte, acabou de sair o decano Celso de Mello, entrou Luiz Fux numa nova presidência, mas, enfim, o clima está longe de ser amistoso naquela casa. E justamente numa semana onde uma decisão muito importante para o presidente da República está para acontecer. Então vamos lá. Começando esta parceria Podfest do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, iniciando o fato do dia. Com você, Estevão Damasio. Está contigo, Estevão. Oi, pessoal, tudo bem? É de fato, Alexandre Jardim, Rodolfo Lago, a mais alta corte judiciária do país. Ela agrega todas as atenções, atrai para si todas as atenções essa semana, porque há dois assuntos, ambos polêmicos, que devem dominar as discussões dessa semana. Amanhã, o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, deve colocar em pauta a decisão dele que derrubou, né, o habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio a André do Rep, considerado um dos principais líderes da organização criminosa PCC. Eu vejo esse movimento do Fux como uma tentativa, né, primeiro, andar o clima azedo gerado entre ele e o próprio Marco Aurélio. Ao dividir com o plenário esta decisão, e muito provavelmente, Jardim Rodolfo, dadas as inúmeras reações de entidades da sociedade civil e dos próprios parlamentares e de representantes do Poder Judiciário, provavelmente o plenário vai abraçar a tese do presidente da Corte e deixar totalmente isolado o Marco Aurélio. Então, é uma forma de dividir com o plenário esta decisão. Temos que lamentar o fato de que nós estamos correndo atrás já do prejuízo. A porteira foi aberta. Onde está André do Rep? Ele está foragido. Era tudo o que ele queria, né? Hoje eu estava lendo um texto da Eliane Cantanhede, que se soma a várias outras reações, mas é uma pergunta básica que ela faz e eu concordo, né? Por que soltar um criminoso que demandou tantos esforços da justiça capturado? Não há razão racional nem plausível para isso. Então, não adianta chorar o leite derramado? Não adianta. Agora, enveredar esforços para reforçar a decisão do Fux e que a polícia e a inteligência possa recapturar esse criminoso. Mas é uma forma, repito, de Fux tentar abrandar a relação entre ele e Marco Aurélio e ganhar o apoio do restante do plenário. A segunda decisão importante diz respeito ao presidente da República, né? Celso de Mello já saiu de cena, mas já reafirmou a posição dele de que o presidente da República vai prestar depoimento por escrito naquele processo que investiga suposta interferência dele, Bolsonaro, na cúpula da Polícia Federal. E aí que coincide com esse momento muito tenso do Supremo. Teoricamente, não será uma decisão proferida com ampla maioria, como em relação a André do Rep, né? Provavelmente, nós teremos um plenário muito dividido e com esse clima acirrado em que se encontra a mais alta corte do judiciário do país. Então, olhar com lupa, porque o Supremo, de novo, é o centro das atenções políticas e jurídicas da semana, Jardim. Então tá, então da sua lupa, vamos passar para a lupa de Rodolfo Lago, porque afinal de contas, de fato, Estevão Damasio,
O momento é muito preocupante. Afinal de contas, a Suprema Corte toma as decisões que afetam a vida de todos nós. O que você está achando disso, Rodolfo Lago? Bom, Alexandre, Estevão, nossos amigos aí que seguem, que nos assistem. Hoje à noite tem um jogo da seleção brasileira, né? Contra o Peru, eliminatória da Copa do Mundo. Mas eu suspeito que a sociedade brasileira está mais interessada nos 11 caras de preto lá do Supremo Tribunal Federal do que nesses 11 caras de amarelo que já alegraram tanto o país, né, ao longo da história. Tenha certeza disso. É impressionante que aqueles vetustos 11 senhores de preto, né, algumas senhoras também, hoje despertam mais atenção do que os 11 jogadores da seleção brasileira. Realmente, isso é impressionante, é inimaginável que fosse ficar assim. Mas como já disse o Estevão, é porque realmente, né, a corte virou o centro das atenções, a Suprema Corte, por causa das suas decisões polêmicas, né? O mais provável é que, levando esse assunto para o plenário da corte, como o ministro Luiz Fux pretende fazer, ali, talvez por unanimidade, os demais ministros todos revejam a decisão que foi tomada pelo ministro Marco Aurélio com relação a soltar o traficante André do Rep. Só que, bem, como também disse o Estevão, agora, meu amigo, não adianta, né, chorar o leite derramado, porque o que o traficante precisava, ele já obteve, né? Um momento de liberdade para escapar, sabe-se lá para onde, né? E como é que se vai reverter isso, né? E aí é nesse momento que que o Supremo também retoma a questão do julgamento sobre como vai ser o depoimento do presidente Bolsonaro, se vai ser presencial ou se vai ser por escrito, na questão da denúncia do ministro Sérgio Moro com relação à suposta interferência na Polícia Federal. E é nesse clima, né, como frisou também o Estevão, nesse clima, num julgamento onde tem mais divisão, é nesse clima que vai se dar essa análise. Então é complicado, né? O Supremo volta aos holofotes da nação brasileira numa hora, né, em que os ministros estão aí de novo digladiando, estão aí de novo brigando, divergindo, e é muito complicado, né? Essa decisão sobre o André do Rep é, no mínimo, né, uma coisa muito polêmica, né? Tanto que até os legisladores que criaram a tal emenda no pacote anticrime, mesmo esses consideram que o Marco Aurélio tomou a decisão errada com base nessa legislação. Até quem escreveu a legislação acha isso. É impressionante, Rodolfo Flávio. Você foi muito feliz na sua comparação, viu? Realmente, eu acho que hoje as atenções se voltam mais para a Suprema Corte do que para a seleção brasileira de futebol, a seleção canarinho, como você lembrou. É impressionante, mas enfim, a Corte está surpreendendo, infelizmente, de forma negativa. Vamos esperar que esses conflitos se resolvam, porque é bom para todo mundo. E agora vamos para aquele momento, a aposta de hoje. E volta Estevão Damasio. Está contigo, Estevão. Eu aposto que, ainda com base nas repercussões da libertação do traficante André do Rep, o presidente da Câmara, deputado Ricardo Maia, possa, de fato, atender a um pedido de um grupo de deputados e retomar a comissão sobre prisão em segunda instância, Alexandre. Estevão Damasio, sua aposta. Agora, Rodolfo Lago, sua aposta de hoje. Enfim, tô muito curioso para saber como é que vão se dar essas decisões aí do Supremo, mas também ando bem acompanhando muito aí o desenrolar das eleições municipais, né? E me chamou a atenção a pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Paraná Pesquisas, numa das cidades aonde ele fez a pesquisa, que foi Aracaju, em Sergipe, aonde você sabe quem lidera com ampla margem? Não sei, seguido por ninguém,
e nós estamos a menos de um mês da eleição. Então guarda essa aposta para a gente falar amanhã. Não compre ela toda hoje não, Rodolfo Flávio. Segura esse ouro. Gostamos da sua aposta e saberemos mais sobre isso amanhã. Muito interessante. Eu vou numa aposta do dia que volta ao Congresso Nacional. Afinal de contas, a Comissão Mista de Orçamento continua paralisada. A questão relativa ao Renda Cidadã, ou Renda Brasil, ou Renda Família, ou Bolsa Família, enfim, o nome que quer se dar, também não se resolveu. E a decisão está prevista para amanhã, quarta-feira, numa grande reunião de lideranças já convocada pelos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Essa é a minha aposta de hoje. No mais, chegamos ao final do JBR News, desta terça-feira, dia 13 de outubro. Lembrando a você que é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital federal. E este conteúdo sempre disponível a você nos sites do jornal e também do Imagem e Credibilidade. E da mesma forma, no Spotify, para facilitar que você escute aonde quer que esteja. Encerramos aqui e já lhe convidamos. Até amanhã com o fato do dia, ou essa análise que ficou aí para ser dada e falada por Rodolfo Flávio. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, pessoal.